regime iraniano está completamente encurralado do norte e do sul. A situação no sul é terrível. A enorme armada americana do presidente Trump, lançada sob o nome de código Midnight Tug, desceu sobre a garganta do Estreito de Hormuz para cortar a linha vital do petróleo do Irã e estrangular o regime. Encurralados e à beira do sufocamento, os mulás em Teherã estão prestes a cometer o maior e último erro de sua história ao direcionar seus 80 mil drones suicidas para a frota americana. No entanto, para o regime iraniano, o termo cenário de pesadelo não se limita mais aos porta-aviões americanos no Golfo Pérsico. No norte, uma única assinatura de Baku eliminou a doutrina de profundidade estratégica centenária de Teherã da noite para o dia, transformando o regime em um alvo indefeso e exposto. Para entender a arquitetura deste cerco estratégico e a situação de armadilha em que o Irã se encontra, devemos primeiro voltar nosso olhar para o norte, para Baku. O primeiro e mais mortal prego no caixão de Teherã não veio de Washington ou Tel Aviv, mas das margens do Mar Cáspio, que o Irã considera seu irmão e afirma estar historicamente conectado. O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, aceitou o convite pessoal de Donald Trump e juntou-se oficialmente ao Conselho de Paz liderado pelos Estados Unidos. Este movimento criou uma onda de choque que perturbou todos os cálculos de segurança regional do Irã. Isto não é uma simples adesão a uma organização internacional ou um gesto diplomático. A carta de convite oficial enviada por Donald Trump e a taxa de entrada massiva de $1 bilhão que Aliyev se comprometeu a pagar para aderir a esta estrutura marcam um ponto de virada histórico, confirmando o lugar de Baku na nova ordem mundial estabelecida pós-Gaza. Firmemente alinhado com o eixo Washington-Tel Aviv e na linha de frente. Para o Irã, a fronteira norte já não é um quintal seguro, uma rota comercial ou uma tábua de salvação. Tornou-se uma enorme base da OTAN, onde armas estão apontadas para eles e cada movimento é monitorado. Para o Irã, a palavra Azerbaijão representa muito mais do que um vizinho diplomático. Representa uma veia pulsando no coração do regime que pode parar a qualquer momento. A realidade do Azerbaijão do Sul e a posição de Tabriz como um potencial bastião de liberdade contra o regime não é apenas uma questão interna. É uma bomba geopolítica que poderia destruir todos os equilíbrios de poder na região. O aprofundamento da parceria estratégica de Baku com Washington e Tel Aviv é analisado neste contexto não apenas como cooperação militar, mas também como a retirada de um pino estratégico que poderia remover as províncias do norte, o coração industrial do Irã e lar de milhões de turcos azeris do controle de Teherã. Olhando pela perspectiva histórica, o que está acontecendo hoje é, na verdade, o pano de fundo de um acerto de contas que dura um século. A região do Irã, referida como Azerbaijão do Sul, não é apenas uma peça geográfica. É o principal motor da capacidade industrial do Irã, da produção agrícola e dos recursos humanos. Tabriz não é apenas uma cidade ao norte de Teherã. É a pedra angular da existência econômica e cultural do regime. Esta nova e disruptiva aliança estabelecida pelo presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, com Washington, tem o potencial de despertar esta vasta população, que o Irã vê como territórios ocupados e tem mantido sob pressão por décadas com políticas de assimilação. De uma perspectiva analítica, Tabriz não é apenas uma cidade iraniana. É o antigo centro de memória da cultura e história azerbaijana e turca. Hoje, dentro das fronteiras do Irã, a população azeri-turca que vive na região definida como sul do Azerbaijão, com mais de 30 milhões de pessoas, sempre foi considerada uma força difícil de gerir e uma potencial variável de segurança interna para a administração centrada em Teherã. Acredita-se que décadas de políticas centralistas, restrições à língua e desequilíbrios na distribuição de recursos econômicos tenham levado a energia social acumulada na região à beira da explosão. A confiança militar de Baku adquirida após 2020, desencadeando um senso de identidade histórica que ressoa nas ruas de Tabriz, constitui uma das maiores preocupações existenciais do regime. Para Teherã, a verdadeira situação aprisionada é a possibilidade de que este enorme bloco populacional no norte possa romper seus laços com o regime em caso de uma possível intervenção externa. Analistas apontam que, em um cenário onde Tabriz leva suas demandas por autonomia ou integração com Baku para as ruas, o exército iraniano poderia experimentar divisões internas e as linhas logísticas poderiam ser paralisadas.
Cada passo diplomático dado pelo Azerbaijão atua como um catalisador que pode ativar essa falha social. Tabriz está agora a caminho de se tornar um ponto de pressão estratégico que mantém os processos de tomada de decisão do regime como reféns, em vez de ser uma cidade gerida por Teherã. A formalização das relações de Baku com os Estados Unidos e Israel e novos acordos de defesa no valor de bilhões de dólares estão minando significativamente a reivindicação do Irã à profundidade estratégica. Estações de radar avançadas e instalações de inteligência de sinais implantadas ao longo da fronteira podem agora servir como uma parede de vidro para Washington e Tel Aviv monitorarem o interior do Irã. As províncias do norte do Irã são o centro da capacidade de produção automotiva, de maquinário pesado e tecnológica do país. As regiões industriais ao redor de Tabriz são as principais artérias da luta do regime pela sobrevivência econômica. O fechamento das rotas comerciais do norte ou a perda de segurança das linhas de transmissão de energia poderiam pressionar economicamente Teherã a um ponto insuportável. A postura resoluta de Ilham Aliyev na arena internacional é interpretada como ele estando ciente dessa enorme influência étnica e econômica. Embora o regime tente ameaçar Baku militarmente, na verdade teme o caos social que seria criado pelo despertar de sua própria população de 30 milhões. Com este movimento, o Azerbaijão transformou o ponto mais fraco do regime, suas próprias dinâmicas étnicas e econômicas, em um dissuasor estratégico. O movimento de xadrez multilayer do Azerbaijão não apenas colocou o Irã em um aperto militar, mas também o forçou a confrontar suas próprias realidades históricas e sociais. Embora as portas da diplomacia permaneçam abertas nesta tensão geopolítica, o aumento militar e as dinâmicas étnicas no terreno indicam que o regime enfrenta o risco de mudança radical ou fragmentação inevitável. Para o Irã, o norte já não é um quintal seguro, é uma frente estratégica que pode entrar em erupção a qualquer momento. Enquanto isso, o potencial de destruição física está aumentando no sul, nas águas cada vez mais aquecidas do Golfo Pérsico. A força operacional que o próprio presidente Trump apelidou de martelo da meia-noite não está lá para mudar o equilíbrio de poder regional, mas para destruí-lo completamente. Regime iraniano, Fordo, Natanz e Esfahan. O porta-aviões USS Abraham Lincoln que chegou à região não é apenas uma demonstração de força ou uma ferramenta diplomática, mas uma máquina do juízo final móvel. Diante dessa superioridade tecnológica e militar avassaladora, a Guarda Revolucionária Iraniana está jogando sua única carta, a mais primitiva, mas a mais perigosa, o ataque de saturação. De acordo com números chocantes confirmados por serviços de inteligência israelenses e ocidentais e analistas militares assustadores, o Irã tem 80 mil drones suicidas totalmente montados e várias variantes Shahed prontas para lançamento. Esta é uma ameaça de enxame sem precedentes na história da guerra moderna. O que está acontecendo atualmente sobre o Golfo de Omã e o Estreito de Hormuz é um dos jogos de gato e rato mais tensos e estressantes da história moderna. A IRGC está enviando seus drones de vigilância e kamikaze Sepur 251 em mergulhos suicidas para localizar as coordenadas do USS Abraham Lincoln, testar os sistemas de defesa aérea do navio e, se possível, causar até mesmo danos simbólicos ao navio. A estratégia de Teherã é baseada em um equívoco fatal e tolo de que até mesmo o menor dano a um navio americano assustará Washington e o levará à mesa de negociações em vez de alcançar uma vitória militar. Com sua tecnologia limitada e desatualizada dos anos 1980, o regime está apressando sua própria ruína ao desafiar a máquina de guerra integrada mais avançada do mundo. Isso não é uma estratégia de defesa, é a preparação militar para um ritual coletivo de suicídio do regime. Pegos em um movimento de pinça entre o Azerbaijão ao norte e a Marinha dos Estados Unidos ao sul, essa pressão militar no Irã criou um efeito dominó no fronte doméstico, desencadeando caos social e logístico. Enquanto generais em Teherã, comandantes da Guarda Revolucionária e a aparentemente intocável liderança religiosa aparecem nas telas, chamando o público a resistir e se martirizar, eles próprios colocaram em ação um plano de sobrevivência muito diferente e muito mais seguro. Os mais recentes relatórios de inteligência vazados e análises de satélite confirmam que o Ayatollah Khamenei e comandantes seniores do IRGC se retiraram para bunkers subterrâneos profundos escavados nas montanhas ao redor de Teherã e Desful, movendo seus centros de comando a centenas de metros abaixo do solo. Esta fuga é a prova mais concreta e mais vergonhosa de quão vazias são as histórias de coragem e sacrifício que o regime tem vendido à sua própria base há 40 anos.
Enquanto os líderes tremem em túneis seguros para se protegerem das bombas destruidoras de bunkers americanas, não tem a menor hesitação em empurrar o povo para o caminho de mísseis e ruína econômica. Infelizmente, a doutrina de defesa do IRGC é baseada em táticas sujas e desumanas, tiradas diretamente do manual de organizações terroristas encurraladas, não nas regras modernas de guerra ou em um exército honrado. Para poder espalhar propaganda de massacre de civis no caso de um possível ataque aéreo americano ou israelense e manipular a opinião pública ocidental, o regime está transferindo prisioneiros políticos das prisões e, ainda mais horrivelmente, os corpos de opositores do regime executados para pontos críticos em bases militares ao lado de depósitos de munição. Esta estratégia de escudo humano é uma cópia muito maior, mais organizada e mais violenta de táticas vistas anteriormente. O objetivo deles é muito claro: criar um escudo protetor diplomático ao provocar manchetes na mídia ocidental como "América está atacando civis". No entanto, esse movimento revela, em toda a sua brutalidade, a visão do regime sobre seu próprio povo, não como cidadãos, mas meramente como estatísticas, material de propaganda e carne humana descartável. Quando olhamos para o quadro geral, para todo o mapa estratégico, vemos que, além do cerco militar, a jogada que realmente acabou com o Irã foi feita no tabuleiro diplomático. Isso não é apenas uma preparação para a guerra, é uma operação por potências regionais para remover completamente o regime iraniano da equação e consigná-lo ao lixo da história. A decisão histórica da Arábia Saudita de designar oficialmente o Corpo da Guarda Revolucionária, IRGC, como uma organização armada, uma medida que altera fundamentalmente o equilíbrio de poder regional, retirou a legitimidade de Teherã no mundo islâmico. A mensagem do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman ao mundo, e especialmente a Teherã, de que vou abater qualquer um que use meu espaço aéreo, vai além da cortesia diplomática, e declara que o maior escudo de defesa aérea que os mísseis iranianos devem superar para alcançar bases israelenses ou dos Estados Unidos foi estabelecido por um vizinho muçulmano. Riad abandonou sua política cautelosa de anos e a máscara de neutralidade, assumindo seu lugar como um parceiro silencioso, mas mortal, na coalizão que puxa as cordas do regime. Com esta decisão, a Arábia Saudita explodiu e destruiu a reivindicação do Irã de ser o líder do mundo islâmico. A posição e a atividade da Turquia no terreno são o presságio mais claro e indiscutível do colapso iminente, o fim do regime. O movimento de Ankara, além do reforço militar na fronteira iraniana ao longo da linha Vani-Hakkari, para preparações para estabelecer uma zona de amortecimento, e o início da construção de hospitais de campanha e campos de refugiados, carregam um significado muito pesado e muito claro na linguagem diplomática. Se um estado vizinho estabelece campos de refugiados logo além de sua fronteira antes mesmo de a guerra começar, isso não significa "eu vou te salvar", significa "estou esperando sua queda". O fato de que a inteligência turca, nomeadamente o MIT, está simultaneamente conduzindo operações de varredura contra as células do IRGC dentro do país e capturando agentes um por um, mostra que Ankara há muito tempo aceitou a queda do regime e está se preparando para cenários pós-caos e o período após a mudança de regime. A Turquia agora codificou a administração de Teherã não como um estado soberano a ser tratado, mas como um risco regional que deve ser gerido. A participação do Azerbaijão no Conselho de Paz liderado pelos Estados Unidos foi o movimento final para trancar a ala norte deste aperto diplomático, cortando a tábua de salvação do Irã. A declaração de Ilham Aliyev em Davos e seu compromisso de $1 bilhão provam que Baku fez sua escolha estratégica de forma irrevogável e sem hesitação a favor do Ocidente. Este movimento tornou a retórica de longa data do Irã sobre laços históricos e culturais e fraternidade religiosa sem sentido, transformando sua fronteira norte de uma linha amigável em um corredor de ameaça. Olhe para o mapa do Irã. Preso entre as redes de inteligência do Azerbaijão e Israel no norte, o poder de fogo da Marinha dos Estados Unidos no sul, a barreira de segurança da Turquia no oeste e a fúria incessante de seu próprio povo no leste. As condições de rendição incondicional vindas de Washington deixaram o regime sem uma saída honrosa, sem espaço para negociação. As exigências do governo Trump, abandono completo do programa nuclear, destruição de mísseis balísticos, eliminação de forças por procuração e libertação de prisioneiros políticos, não são, na verdade, uma proposta de acordo, mas um apelo para que o Irã se dissolva.
a declaração feita pelo vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, em resposta a essas condições, não haverá negociações. Esta é a batalha final. Não é um desafio, mas uma admissão dessa impotência, dessa cegueira estratégica e exaustão. O regime está se contorcendo no terrível e inevitável paradoxo de saber que, se aceitar as condições, colapsará internamente e, se as rejeitar, será destruído militarmente. Esta não é uma crise diplomática comum, mas um processo de encerramento existencial do regime. O relógio agora está contando, a ampulheta está prestes a esvaziar, a era da diplomacia, das mesas de negociação e das conversas entre delegações acabou. Agora, a palavra foi deixada para o domínio do puro aço, munição de alta tecnologia e fogo. Aqueles aviões fantasmas decolando de Desful, aquela armada maciça esperando em Basra e aquelas assinaturas em Baku gritam uma verdade, uma conclusão inevitável. O caminho chegou ao fim para a República Islâmica do Irã. A ilusão de poder regional, que até então era considerada a maior garantia do regime, usada para intimidar o povo em casa e ameaçar seus vizinhos no exterior, foi devastada pela traição de seus supostos aliados e pela esmagadora superioridade tecnológica de seus inimigos. Os líderes, tremendo em seus bunkers subterrâneos isolados do mundo, enviando seu povo para a morte a fim de prolongar seu próprio poder por mais alguns dias, serão registrados pela história não como heróis resilientes, mas como covardes que roubaram o futuro de seu povo e arrastaram seu país para o desastre. A próxima notificação no seu telefone pode não ser um boletim de notícias comum ou uma mensagem de condenação diplomática. Pode ser o som de sirenes ecoando nos céus de Teherã, bases militares se transformando em bolas de fogo e aquele alerta final de última hora anunciando o colapso do regime. Não pisque, não desvie o olhar das suas telas, porque você está prestes a testemunhar em primeira mão como um sonho imperial é apagado, como a história é reescrita. Então, quais são seus pensamentos sobre isso? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. Para se manter informado sobre as análises especiais da PPR Global, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações.